governo Temer assinou uma medida provisória com mudanças no ensino médio. Dentre elas, a ampliação da carga horária. Na sala de aula, o conteúdo continua normalmente, mas se aprovada a medida provisória que trata do ensino médio, tudo pode mudar já no ano que vem. A principal justificativa do governo federal para a alteração é o resultado do Índice Brasileiro de Educação Básica, o IDEB, um fator que já é questionável, tanto quanto a forma como as mudanças foram propostas. Uma medida provisória, de acordo com o artigo 62 da Constituição, necessita ter urgência e relevância. Eu diria, relevância tem, mas urgência, quando nós temos um Plano Nacional de Educação em vigência e em vigor para ser efetivado só porque houve resultados deficientes no IDEB, mas esses resultados já vêm vindo de uma certa data e tem mais. Esses resultados precários incidem também sobre a segunda etapa do ensino fundamental. A segunda alteração e a mais comentada no assunto é a retirada de algumas disciplinas da grade curricular. Nesse novo formato proposto pelo governo federal, os alunos optariam por áreas de interesse. É difícil porque a filosofia e a sociologia te ensina a pensar o mundo como ele é hoje, a política, tudo isso. Sem isso você não consegue. Por exemplo, arte. Sem arte você não pode se tornar um desenhista, algo assim, né? Então é muito importante. A principal alteração da medida provisória é com relação à carga horária, que passaria de 4 para 7 horas. Isso tornaria o curso do ensino médio em período integral, o que inviabilizaria, por exemplo, o estudo no período noturno, que é o que acontece nessa turma. Este perfil de aluno do noturno será prejudicado, porque ele será obrigado, dentro do ensino médio comum para todos, se ver obrigado a fazer educação de jovens e adultos, e aí eu duvido que haja uma oferta tão grande. Agora é a minha vez de estudar, e quando eu chego para estudar, aí aparece uma mudança, né? E aí como é que eu vou fazer? Com essa mudança, eu penso que o curso noturno vai acabar. Eu teria que trabalhar, né? Que infelizmente eu tiro o sustento da minha casa sobre o meu trabalho. Teria que deixar a escola de lado para poder sustentar a minha família. Para virar lei em definitivo, a MP precisa ser analisada em uma comissão especial do Congresso e depois aprovada pela Câmara e pelo Senado no prazo de 120 dias para não perder a validade. É hora de conferir o que o eleitor pode ou não fazer na hora do voto. No próximo domingo, os eleitores vão escolher o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores de seus municípios. E o juiz eleitoral Bruno Terra, presidente da Comissão de Propaganda, vai explicar para a gente o que pode ou não nesse dia. Bruno, o eleitor pode manifestar o seu voto no dia da eleição? O eleitor pode manifestar a sua intenção silenciosamente. Pode colocar um bottom ou um adesivo na camisa, por exemplo. Porque o eleitor tem de ser respeitado, mas ele tem que respeitar o outro também. Ou seja, a manifestação dele é silenciosa. Ele não pode pegar no ombro do outro e dizer, vote em fulano. Não, ele não pode fazer isso. Mas pode comparecer à sessão com a sua camiseta, com o seu distintivo, o bottom, o que for, e votar tranquilamente. Na hora de votar, pode levar um papelzinho com a cola com os números? É comum e é bem razoável. Os números são grandes. O eleitor leva a sua colinha, se sentir mais tranquilo com isso, faz o seu voto, mas ele não pode transferir aquela cola para outra. Ele não pode chegar, fazer o voto dele, depois passar o voto aqui. Não, ele não pode fazer isso. A cola é dele, é pessoal, é intransferível e ele não pode ceder isso para ninguém. Quando a gente chega na sessão no dia da eleição, tem vários santinhos espalhados pelo chão. É permitido o santinho no dia? Isso é chamada boca de urna, isso é proibido e é crime. Mas, tal como acontece no tráfico de drogas, né, quem está fazendo boca de urna sabe que é crime. A pessoa estará sujeita a ser presa, vai passar o dia na delegacia de polícia, vai ter que se explicar
para a justiça, vai perante o juiz, enfim, terá problemas pela vida. E pode levar o celular para a hora do voto? O celular não pode ser utilizado. Fotografar ou filmar o voto também é crime. O eleitor não deve satisfação a ninguém sobre quem ele está votando. Ele pode comparecer com o botão de um candidato e votar em outro. É da liberdade dele fazer isso. Ele não pode fotografar nem filmar. Se ele fizer isso, estará sujeito a ser encaminhado a uma delegacia de polícia, vai lavrar no TCO, responder por um processo. É melhor que não faça. E para quem não puder comparecer, é necessário justificar esse voto no dia? Sim, quem não puder comparecer deve, de preferência, no dia, justificar a sua ausência. Mas há circunstâncias comuns. A pessoa passou mal, tem alguém na família que passou mal, teve que ir ao hospital, coisas do gênero acontecem, e isso pode ser justificado nos dias seguintes após a eleição. Joia Bruno, muito obrigado. Lembrando que a eleição é no próximo dia 2 de outubro, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Você sabe o que é meritocracia? O termo usado no mundo corporativo refere-se à premiação com base nos méritos pessoais de cada pessoa. Confira no comentário do professor Márcio Barros. O mundo vai mudando, novas profissões vão aparecendo e os profissionais circulando. Muitas paredes caíram dentro das empresas. Flexibilidade, adaptação em novos ambientes e outros desafios precisam ser superados. Como reter talentos? As empresas estão adotando outras estratégias. Trabalhar em equipe passou a ser um mandamento. Posições devem ser conquistadas com base no merecimento, considerando valores como educação, moral e aptidão específica para determinada atividade. Isto é meritocracia. Este modelo de gestão é importante, pois usado corretamente pode motivar e incentivar o trabalho em equipe. Algumas empresas costumam traçar metas quase impossíveis, frustrando o funcionário ou premiando erroneamente os colaboradores. É necessário trabalhar também outras competências. Estudos apontam que é necessário investir na vida profissional e pessoal. Todas as pessoas envolvidas têm que trabalhar a questão da vaidade, dos ciúmes. É comum encontrar nas empresas muitos trabalhos bem planejados, sendo interrompidos por desgastes das relações humanas. Mas é questão de sobrevivência desenvolver a meritocracia. Para fortalecer sua carreira, estude muito, faça o melhor e supere os desafios que fazem parte da caminhada. Estudar às vésperas de exames seletivos ou avaliações é muito importante, mas existem técnicas que, aliadas aos estudos, podem melhorar o desempenho. É o caso da ginástica cerebral. Tem quem pense que esse é só um jogo, mas na verdade é um exercício cerebral, uma musculação para a cabeça. O cérebro é um órgão inteligente, mas extremamente preguiçoso. E aí, tudo que ele faz é querer ficar na zona de conforto ou colocar no piloto automático. E isso, então, deixa muito confortável e você precisando de tomar atitudes assim mais rápidas, você não tem... Você não dá conta de fazer isso. Você está sempre pensando no que é mais fácil. Esse curso é especialista em desenvolver as habilidades do cérebro. Tem como principal ferramenta o ábaco, essa calculadora oriental sem números, mas com grande precisão. Quando você trabalha com o ábaco, ele te permite foco. Então, você aprende a concentrar mais e não se distrai muito com qualquer tipo de estímulo externo. Então, acho que o ábaco me ajudou muito na concentração, no foco e também na forma de resolver, principalmente questão fechada. Que quando você começa a trabalhar questões de lógicas e outras áreas, ele te facilita muito, que é uma área que eu tenho dificuldade. Então, eu acho que isso tem me ajudado bastante. Ana Paula pratica ginástica cerebral há 1 ano e 3 meses.
Nesse tempo, percebeu um potencial até então desconhecido. Você aprende a desenvolver questões, né, de visão espacial, desenho, né? Então coisas que você não estava normalmente acostumado. Então é um pouco lúdico, mas também é muito interessante para você trabalhar outras áreas do cérebro que provavelmente sua profissão não permite. Mais de 8.600.000 pessoas se inscreveram para fazer o Enem neste ano. 1 milhão a mais do que no ano passado. São pessoas tentando definir o futuro e trabalhar o cérebro, não só com estudo, mas com ginástica, pode fazer a diferença. A ginástica cerebral, ela mostra que todo ser humano é modificável. Então, eu dou conta sim. Eu dou conta sim, desde que eu treine meu foco, minha atenção. Eu vou dar conta, né? No meu ritmo, mas eu vou dar conta. Então, a pessoa entra para a prova com uma disposição diferente, né? E ela consegue isolar as preocupações e os que a gente chama de distratores, tanto externos quanto internos, né? A gente treina muito isso, o foco e a atenção, tá? E ela treina também uma coisa muito interessante que a gente chama de pensamento lateral, que é você conseguir eliminar de um problema informações que são ali extra para te confundir, já que toda prova é uma disputa, então ela tem que eliminar o candidato, né? E você consegue achar soluções, às vezes, inusitadas e de uma maneira diferente do comum. No ano passado, Camila fez o Enem, mas não conseguiu uma vaga para estudar psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Há 3 meses, malhando o cérebro, a autoestima aumentou. E o resultado agora deve ser outro. Desde que eu comecei a fazer, eu tenho mais raciocínio, mais concentração e foco. E para esse ano, qual vai ser o resultado? Qual é o resultado que você espera no Enem? Que eu consiga entrar na UFMG. A programação da TV Horizonte agora pode ser acompanhada também através do celular, tablet ou computador. Basta digitar o endereço tvhorizonte.com.br no navegador, clicar em Assista e depois apertar o Play. A partir daí, você poderá acompanhar todos os seus programas da TV Horizonte onde quiser. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. Até a próxima semana.